Olá, amigo! Está no ar o programa Universo Espírita, Pensar e Viver com Liberdade. No nosso programa de hoje nós vamos falar sobre o karma. Não é isso, Marisa? É isso, Paulo. E apesar de ser um assunto bastante sério, nós vamos ver como que ele é polêmico e instigante, certo? É isso mesmo. Cristina Sarraf, tudo bem? Tudo bem? Um abraço a todos. Espero que gostem do assunto, porque muita gente acha que tem karma. Será que tem? Será que tem karma? Jorge. E você, Jorge, que é o nosso karma, Jorge Gemati? Tudo bem comigo também? Olá, gente de casa. Bem-vindo ao nosso universo. E vamos começar acompanhando o que o Paulo falou sobre o tema karma. A frase "esse é o meu karma", ela é ouvida nas ruas e está bastante presente no meio espírita, nas aulas, nas palestras dos centros espíritas. Pode parecer muito estranho, mas Allan Kardec jamais mencionou o termo karma nos seus livros. Essa ideia de que os erros das vidas passadas são a causa do nosso sofrimento atual não faz parte do ensinamento dos espíritos. Mas esse termo karma, ele tem origem na Índia, nas doutrinas como hinduísmo e budismo. É uma palavra, inclusive, em sânscrito, o karma, que é escrito com K, mas ele significa simplesmente ação ou ato. Lá na Índia, os sacerdotes, por milhares de anos, faziam o povo se submeter à miséria e ao sofrimento, dizendo que isso era o seu karma. Aqui no Ocidente, nós tivemos a doutrina do pecado original. Mas os espíritos nem aceitam o pecado original e nem mesmo que o sofrimento tem como consequência os atos do passado. O que eles vão explicar é que o sofrimento é devido à imperfeição. E quando se supera a imperfeição, o sofrimento também cessa. Nós sofremos porque mantemos os mesmos padrões equivocados de comportamento, vida após vida. A pergunta que nos resta é a seguinte: qual é a causa do seu sofrimento? De tanto se ouvir a palavra karma no movimento espírita, há uma ideia de que ele faz parte da doutrina espírita. Mas nós precisamos ter uma certa precisão quando vai tratar de espiritismo, porque o campo do espiritualismo é muito grande, muito abrangente. Trata-se do espiritualismo desde o começo da civilização, né? Na Índia, no Egito, o espiritualismo estava ali impregnado na cultura, né? Só que o espiritismo, ele nasceu com o diálogo de Kardec com os espíritos. Então tem uma referência. Os ensinamentos coordenados por Kardec são o início do espiritismo. E a gente tem que estudar esse conhecimento para saber as origens da proposta espírita. E aí, como na matéria eu havia comentado, esse termo karma e a ideia do karma como sendo algo que carrega em si a consequência do ato errado, né? Trazendo o sofrimento para a pessoa, não está presente no que os espíritos Mas ensinaram, ele né? combina com a tradição de outras religiões, por exemplo, do catolicismo, que considera que você tenha o tal do pecado original. Então fica parecido, como nós somos espíritas, mas a gente traz uma, digamos, uma lembrança ou mesmo um convívio familiar ou social com esse tipo de ideias. Pode A ser que ideia não- do pecado, não é isso, A ideia, Mari? a gente Não é não isso, Mari? aceita a ideia do pecado, mas acontece que ele está embutido. No E no vai, imaginário, acaba né? combinando Isso. com a noção de karma, quer dizer, a noção que ficou aqui para nós, não a noção que os hindus têm, não é isso? Mas eu gostaria, assim, de enfatizar que, principalmente pelo fato do espiritismo não ter uma hierarquia, muitos falam em nome da doutrina espírita e falam coisas que não pertencem ao corpo doutrinário. E isso é muito importante. Então, assim, prioritariamente, o estudo doutrinário para saber o que é e o que não é espiritismo. Acho que essa é a primeira recomendação, né? Um dos grandes pesquisadores do espiritismo foi Herculano Pires. Sim. Né? E ele também, ele era esotérico antes de se tornar espírita. Tem até uma passagem interessante, que quando ele foi fazer a primeira palestra dele, ele ficou muito empolgado. Foi, inclusive, no centro que ele encontrou a esposa dele. E ele fez uma palestra que atraiu a atenção do público.
E um senhor ali presente, que é quem havia lhe convidado, ele perguntou, e aí, o senhor gostou da minha palestra? Ele falou assim, olha, eu achei muito interessante, você foi muito empolgado, você foi convicto na sua explicação, você só não falou de espiritismo. Então agora procure estudar o espiritismo, e foi o que ele fez, né? Então, as pessoas que vão para o espiritismo, cada uma delas tem uma cultura própria, né? Um modo de pensar os mais diversos assuntos. Entre eles esse, que é o do sofrimento. E é importante que a gente tenha essa noção, porque a gente escuta Da diversidade, da né? diversidade, porque a gente escuta muitas informações diferentes. Aí você vai na obra de Kardec, que é a nossa referência, não está ali dessa maneira. É um outro entendimento. O Espiritismo traz um diferencial muito notório em relação a todos os entendimentos sobre a vida. E esse é um ponto que eu gosto de sublinhar, e ficou no texto de abertura que o Paulo falou conosco, que não existe essa expressão em nenhum momento dentro da codificação, que Kardec em nenhum momento usou a palavra, a ideia karma. Então eu acho que tem muito espírita que nesse momento caiu da cadeira e tá, esse pessoal tá louco falando isso. Calma, que isso tudo vai ser devidamente explicado aqui. Né? E aí, se fala muito, ou se repetem muito determinadas expressões exatamente pela falta do estudo ou pela falta da seriedade com que centros espíritas conduzem os estudos. Eu acho que você está certa, porque parecer uma coisa não é ser. Ah, parece com karma, então vamos falar karma. Aí outro copia, outro copia. Mas, na verdade, não pode estar dentro do mesmo aspecto da conduta humana a lei de consequências naturais para nós espíritas, a lei do karma para os hinduístas, mas não é a mesma coisa. Uma sugestão para a gente poder entrar no assunto seria a seguinte. Já sabemos que o karma não está presente na proposta de Kardec. Agora, teve uma certa apropriação no debate espírita do termo. Uma das influências que a gente poderia citar aqui é a proposta da teosofia, que surgiu com Blavatsky. Era uma sensitiva inglesa e surgiu mais ou menos na época do espiritismo, mas na Inglaterra. Isso. Enquanto na França Kardec estava dialogando com os espíritos, na Inglaterra a Blavatsky pegou os fenômenos espíritas e associou com as teorias e as ideias principalmente orientais. Então ela trouxe isso para a Inglaterra e falou, olha, esses fenômenos estão dizendo para a gente que existe outra vida, que existe alma, vamos estudar isso? E estudou as religiões orientais. Tem até um caso interessante que o Gandhi ele foi conhecer a sabedoria indiana na Inglaterra, na Sociedade Teosófica da Blavatsky. Ali ele entrou, viu a sabedoria indiana e falou, puxa, se eu sou hindu, como é que eu não conheço nada disso? E aí ele foi estudar sânscrito e virou o Gandhi que a gente conhece. E a proposta da teosofia traz a ideia do karma. Tem muitos livros lá do karma, mas não no espiritismo. Se alguém quiser falar sobre karma, então tem que estudar o que é o karma. Né? Eu acho que isso está correto, porque se você vai falar, você tem o direito de aceitar o karma como um conceito da sua vida, mas você tem que estudar no hinduísmo e depois dizer a verdade. E aí o que você faz? Se você quiser saber a opinião espírita sobre o sofrimento, tem que ler em Allan Kardec. Agora, será que existe alguma ideia do karma lá da Índia que equivale ao que os espíritos falam? Aí isso é possível fazer uma pesquisa sobre isso. E é interessante. É estudar, não é interessante? Porque os princípios do espiritismo sendo leis universais, a gente imagina que eles podem estar em outros conceitos religiosos ou filosóficos, não é verdade? Exato. Eu também penso o seguinte, há certos temas, há certos assuntos que valem o estudo, que vale, né, a gente aprofundar. Mas vale aprofundar para a transformação, não só para o simples conhecimento. Então o assunto karma, não pertencendo a palavra, não pertencendo à doutrina espírita, vale aprofundar sim. O que eu posso fazer a partir deste conhecimento para melhorar-me? Isso. Né? E não para justificar, assim, este é o meu karma, então estou sofrendo. Bem falado, porque a finalidade do espiritismo é transformação pessoal. Isso. Né? Agora, o espiritismo é um corpo de conhecimento sólido. É claro, você pode estudar ele e saber o que é o espiritismo. Precisa estudar para fazer isso. Quando você estudou o espiritismo, ele é um norteador. Você pode ler coisas de qualquer cultura
e o Espiritismo vai explicar. Porque né? aí você sabe o que é e o que não é Exatamente, o Espiritismo. É esta né? diferença que é preciso. Eu penso que isso é muito importante, porque a pessoa tem o direito de, conhecendo os princípios que são a estrutura, coluna vertebral do Espiritismo, você descobrir se você quer ser espírita ou se você não quer, porque as pessoas poderão se encontrar numa outra filosofia de Exatamente. vida. E às vezes está no Espiritismo confuso. Agora, nesse exercício todo de pesquisa, de estudo, onde que estaria o equívoco? Não fazer um estudo mais apropriado e dizer que o Espiritismo afirma conceitos que não são os espíritas. Aí é que surge o equívoco. Porque quando você fala a palavra perispírito, ela surgiu no Espiritismo. Foi uma palavra criada pelo Espiritismo. Então, onde é que está a referência? Eu quero estudar perispírito. Pega os livros de Kardec. O próprio Espiritismo. Isso também o próprio foi criado. termo Espiritismo Agora, foi criado. o termo karma não é um tema, não é uma palavra espírita. Então, eu quero estudar karma. Você vai ter que pegar outros livros que não os espíritas. Então, aqui, acho que mais ou menos estamos num consenso, né? Sim. Você pode usar o espiritismo para estudar qualquer assunto, inclusive o karma, sabendo que o termo karma não é espírita e ele tem vários significados, mesmo na Índia. Né? Então, se a gente souber isso tudo, fica fácil. Olha, os espíritos dizem isso. É colocar uma equivalente lente, a tal coisa. é colocar uma lente para tornar mais claro. Então, o Espiritismo pode ser a lente do óculos que clareia ou que facilita a interpretação das... Eu acho que esse conhecimento facilita, porque senão o Espiritismo seria uma eterna discussão sem frutos, né? Porque a gente não teria uma referência. E existe uma referência, o ensinamento dos Espíritos. Né? Eu acho que se Kardec tivesse estudado o karma, e ele estudou muitas coisas, ele estudou várias referências, inclusive orientais. Por exemplo, ele tem um estudo de Lao Tse em Kardec. Se ele estudasse o karma, ele faria próximo do que estaríamos falando aqui. O que tem no karma que equivale ao que os espíritos dizem. Né? Eu acho que a gente pode fazer esse exercício, mas não agora, daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em breve. Não saia daí! Estamos de volta. Vamos, logo no iniciozinho aqui do programa, já conferir o quadro Pensamento da Semana. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofre, quanto mais imperfeito se for. Enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, enquanto egoísta, as do egoísmo. Allan Kardec. Esta frase está no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 5º, O Purgatório. Essa frase é a definição espírita com relação ao sofrimento, não é isso? Exatamente. Como é que você começou a frase? Sendo o sofrimento inerente à imperfeição. Isso. Então veja, se o sofrimento fosse inerente aos atos cometidos no passado, então você comete os atos e sofre em função dos atos cometidos. Aí a quantidade de ato cometido vai determinar a quantidade de sofrimento. Exatamente. Não é? Mas não é o que os espíritos dizem. A matemática espiritual é muito diferente. Exatamente. Assim, não é uma lógica. Sem matemática. É uma matemática, né? Porque a Eu sou bom de matemática... matemática. Então, agora, se eu fosse falar Ainda que é bem. física, a física é baseada na matemática. Então, Jorge, você vai ter que estudar Ainda matemática. bem. Eu sou bom de física. Ô Jorge, ainda Vamos bem falar que em não é português. matemática, porque se fosse a somar os atos, as coisas seriam complicadas. Mas, na realidade, é somar a maneira sua de pensar. A sua maneira de pensar determina os atos. Então. Mas os atos, eles são uma consequência. O que importa é a sua forma Agora, de pensar. a maneira de pensar não está relacionada à quantidade, está Não. relacionada à compreensão, É ao entendimento. uma maneira de pensar que determina uma série Isso. de atos. Então eu vou brincar com o Jorge e falar, então você gosta de português, de linguagens. Então, é isso. Mas, Jorge, na realidade, não é matematicamente a quantidade, mas nas linguagens, é a ignorância.
Porque imperfeição está relacionada à ignorância. Ignorância no sentido mais puro da terminologia mesmo. Quando eu ignoro, eu preciso construir um caminho para o conhecimento. E esse é o objetivo, inclusive, da encarnação. É a construção da perfectibilidade num caminho para a busca do conhecimento. Um exemplo, posso dar um exemplo? Claro. Eu fiquei pensando assim, se uma pessoa não cultiva a memória, então Atrofia, o né? que ela vai fazer na vida dela? Não, ela vai lembrar das coisas, mas ela vai esquecer isso, ela vai esquecer aquilo. Por exemplo, ela fica distraída. Vamos dizer que eu não cultive a memória, e aí eu bato a mão aqui no microfone, ao invés de olhar para a câmera quando eu quero falar para quem está lá em casa, eu fico olhando para um outro lugar, porque eu estou desatenta às coisas que precisam acontecer, porque eu sou uma pessoa, por exemplo, que não cultiva a memória. Aí o Paulo cultiva a memória. Então, ele está sempre atento, sempre esperto. Eu fico assim, nossa, eu sou inferior a ele, tá certo? Aí o meu karma é pagar mico e tal. Mas percebe como é que a gente se equivoca? Na realidade, todas essas quantidades de atos que são distração, eles são só fruto de uma coisa, qual? Não pôr atenção em que a memória é um colaborador da nossa vida. Você Mas, pode, mesmo que você aumentar demais a importância de uma situação ou diminuir demais. Lógico, e não sei a causa. Mas o eu que importa é a colocaria causa. isso também num contexto social, porque há momentos na história, sociedades, onde a memória é hipervalorizada, ou que a memória não é tão valorizada. Mas, do ponto de vista da construção da inteligência espiritual, da amorosidade, é o que se faz com aquilo que se tem. Então, não adianta Pois só é. ter, por Então, exemplo, a informação ou ter a memória. Isso. O que se faz e como se faz. E apesar de se passar por situações onde a imperfeição ainda se faça presente, como eu lido com esta imperfeição? Desculpe interromper, Paulo, mas essa frase saiu do capítulo 5 do Céu e Inferno. No capítulo 7, em que o Kardec trata das penas futuras segundo o Espiritismo, ele volta a falar que o sofrimento é inerente à imperfeição e lembra que o homem pode libertar-se da imperfeição por efeito da própria vontade. Que é o único mecanismo. Exatamente, ou seja, ele mesmo precisa partir da vontade de se melhorar. Quer dizer, E eu ele descubro- lembra, exato. Eu descubro aquela causa, não é isso, Exato, Jorge? como ele fala na frase que você citou, o egoísta vai sofrer as consequências do egoísmo, o orgulhoso do orgulho. E ele vai lembrar, então, ele encerra o capítulo lembrando o ensinamento de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, se você está obrando uma coisa errada, não vai terminar numa coisa boa. Eu percebi que tem alguém lá de casa que está nos acompanhando e ele está dizendo assim, bom, deixa eu entender bem o que eles estão dizendo, já falaram várias coisas, né? O que nós estamos dizendo aqui? O sofrimento que aqui nesse mundo praticamente todo mundo vivencia, ele não é inerente a coisas que você fez no passado. Eu cometi atos errados no passado e hoje eu estou sofrendo por causa do ato que eu cometi no passado. Se o sofrimento é inerente à imperfeição, você sofre hoje por causa da imperfeição que se mantém hoje. Então, vamos imaginar assim, o indivíduo tem um apego a coisas. O que causa o sofrimento? A imperfeição, que é o apego. Então, se ele não tiver as coisas, ele vai sofrer porque não tem. E se ele tiver, ele vai sofrer com medo de perder. Então ele tem um sofrimento constante. Por quê? Porque ele tem apego. Quem não tem um apego e não tem, ele vai vivenciar as circunstâncias independente de ter ou não ter. Se ele tem alguma coisa, ele vai usufruir do que tem. Então, quem não tem apego vai passar pelas situações sem sofrimento. Eu poderia brincar e trazer um outro conceito assim, para ampliar esta compreensão. Dor, em muitos momentos, ela é inevitável, não é agradável, mas é necessária. É preciso viver algumas dores, dores da morte das pessoas amadas, dores provocadas por doenças. O sofrimento é este acúmulo de apego a uma situação idealizada. Então, essa diferença talvez facilite entre dor e sofrimento. A dor faz parte da condição, da evolução espiritual. O sofrimento, muitas vezes, é apego do espírito à situação idealizada. É muito interessante essa definição, né? Inclusive porque a dor, ela em muitos momentos, ela é natural. Ela Você vai viver precisa por uma ser situação. vivenciada, claro, Isso. claro. Agora, o Porque sofrimento senão, não, o sofrimento é escolhido. Uns têm e outros não.
Não é verdade? Então, mas aí fica uma diferença muito importante nesse raciocínio, porque se o nosso tema é karma, e se a gente disse que o Espiritismo não entende dessa maneira, mas entende que os meus atos, que muitas vezes são infelizes, são resultado de uma forma minha de pensar, e essa forma está equivocada, porque, pelo meu grau evolutivo, eu não percebi que estava equivocada, eu vou descobrir pelas consequências que ocorrem, lógico. Mas então, ao perceber, eu posso alterar a minha maneira de ser, que às vezes é uma vírgula que precisa ser alterada. Ao alterar, o que vai acontecer? Os atos são outros. Então, o sofrimento, ele começa a diminuir quando eu entendo que eu não preciso ficar muito tempo sofrendo. A dor, tudo bem, não tem como evitá-la, mas o sofrimento eu posso diminuir. Por quê? Nós não temos que lutar contra a tristeza. É isto. Por exemplo. Não, eu não posso ficar triste. Não, de forma tristeza alguma. é saudável, do ponto de vista, inclusive, psíquico. É preciso viver a tristeza. Muitos momentos, o doentio patológico é a indiferença. Que tem uma, que é muito pessoas... pior. Que é a não sentir nenhuma forma de tristeza. E também o Você quê? se isola. Você prolongar a tristeza além do necessário. Aí entra numa outra patologia. Eu fico triste em função de uma circunstância que eu estou vivendo. Agora, se essa circunstância já passou, por que eu fico voltando nela e mantendo a tristeza? Então, aí é uma escolha. É uma escolha e aí, na realidade, é a amplificação do próprio sofrimento. E pode-se dizer, nossa, mas é o meu karma ficar desse jeito. O exemplo da Cristina em relação à memória, né? Eu deixo de cumprir determinadas funções e depois atribuo como se fosse culpa do destino, da vida, do karma. Porque é mais fácil, né? Isso. É muito mais fácil você jogar a culpa em alguém. Aí esse alguém pode ser o destino, pode ser o karma, pode ser o Ou eu demônio, mesma, pode ser sei lá mais quem. na encarnação passada. Então, encarnação passada é culpa de agora, tudo, impressionante. daqui a pouquinho a gente pode entrar com mais detalhes na questão do karma. Mas mesmo que a gente pegue a causa e efeito, existe muita gente estudando o Espiritismo que diz que a karma não existe. O ensinamento correto é causa e efeito. Mas... Né? Sinto dizer que também na codificação, Kardec jamais usou causa e efeito, esse termo causa e efeito associado a essa questão. Caiu uma meia dúzia da cadeira agora. Não como lei. Só vai encontrar em Kardec causa e efeito quando ele vai comparar com Deus. Por que Deus existe? Eu não consigo analisar a causa, que é Deus, mas eu analiso o seu efeito, que é a presença dele nas leis e na beleza do universo, não é isso? Por isso que a gente causa e tem efeito falado, ele associa a Deus. Eu tenho falado assim, consequências naturais, porque Kardec coloca consequências naturais, livre-arbítrio e as consequências naturais. Agora, se você quiser usar o sofrimento e analisar no sentido de causa e efeito, olha que interessante. O que a maioria das pessoas pensam? A causa é o ato errado do passado. Qual é o efeito? O sofrimento atual. Não é o que os espíritos dizem. O que eles dizem? A causa é a imperfeição. Qual que é o efeito? O sofrimento. Então, qual é a causa do sofrimento? A imperfeição. A imperfeição é um modo de olhar. Você escolheu olhar assim para a vida. Aí você sofre em função disso. Inadequada. A figura sua da lente é perfeita. Isso. A pessoa escolheu olhar, porque inclusive a forma de você ver não está preso em você. A figura é perfeita do óculos, né? Isso. É algo que você põe na frente e faz você ver as coisas a partir daquele ponto de vista único. Né? Então, a pessoa que tem, vamos pegar uma imperfeição, apego. Ela pôs a lente do apego. Aí tudo que acontecer com ela, ela vai analisar em termos do apego. E é isso que vai trazer o sofrimento. Quando ela tem, ela sofre porque tem medo de perder. E fica o tempo todo preocupada que alguém vai pegar e que aquilo... E aí, quando ela não tem, ela sofre porque quer ter. E quando morre, o que acontece? Aí entra em parafuso total, coitado. Entra em parafuso. Não tem nem quer ter, é uma confusão só. Mas o Jorge falou uma coisa muito importante, acomodação. É o meu karma, então você fica acomodado naquele sofrimento, naquela situação, e se considerando até vítima, e acha que Deus está contente porque você está sofrendo tanto, mas esse conceito não é espírita, não tem nada a ver. É um equívoco, é um sofrimento à toa, eu acho, né, Jorge? Acaba sofrendo de graça. Né? Isso mesmo. O que nós vamos imaginar, então, diante desses ensinamentos dos espíritos? Como vivencia uma pessoa que sofre e a que não? Um espírito superior, passando por aquelas circunstâncias, não sofreria, porque ele não teria nenhuma forma de apego ou de uma relação doentia com relação àquele fato. E aquele que tem as imperfeições sofre naquela mesma situação.
Então não adianta querer pedir a Deus para não viver neste mundo situações difíceis, porque elas são os nossos desafios. O que a gente tem que pedir é forças para superar a imperfeição, para que você não sofra tanto, né? Bastante interessante esse conceito, e aí a gente vê a grande sabedoria dos espíritos, que dizem muitas vezes o que não é comum para a gente, né? Muitas vezes os espíritos vão trazer novidades a respeito dos temas. Nós precisamos falar também a respeito do karma, né? Como é que é o karma lá da Índia? Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né? No próximo segmento. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. Você que está nos acompanhando, estamos conversando hoje sobre karma, frente ao espiritismo. Será que existe o termo karma no espiritismo? Já vimos que não, né? Vamos conferir agora a nossa primeira imagem do dia. Nossa imagem do dia é interessante aí, né, Cristina? É Deus Ganesh, um deus com corpo humano e a cabeça de elefante. E é interessante como os deuses hindus, eles têm 4 braços, né? Seria bom se a gente tivesse, às vezes nós precisamos de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Contanto que nós consigamos usar os 4 braços, né? Porque senão isso é uma atrapalhação. Eu tenho 4 braços, mas tem muito a ver com ele, viu? Você sabe que as orelhas. o deus, o Ganesh, quando ele era criança, houve uma confusão em relação ao pai dele, que também era um deus, mas não conheceu o pequeno, e o pai cortou a cabeça do filho. Legal esse. Pois é. Mas ele achou que era uma coisa que estava, uma criatura, uma criança que estava fazendo alguma coisa errada. São várias lendas, essa é uma delas. E daí o pai ficou desesperado quando a mãe falou, nossa, esse é nosso filho, né? Mas ele era um deus, ele estava lá nas suas meditações, não conheceu a criança até essa idade. Aí ele correu e a primeira coisa que ele viu foi um elefantinho pequeno, cortou a cabeça e colocou no corpo, porque disse que o sangue ainda estava fresco. E aí o Deus tem essa condição. A Mas Cristina claro conhece, que é um símbolo, né? a Cristina conhece a lenda, porque você viu também o símbolo que ela trouxe, né? É verdade, Cristina. É verdade. Por isso que ela conhece Arebaba. as lendas. Mas, A Cris está toda bem indiana, né? tá toda, mas eu acho interessante pensar nessas lendas, nesses mitos. Eles são esclarecedores. Mas o que a gente não pode fazer é exatamente como a figura do Ganesh na doutrina espírita. Cortar a cabeça do filho. Não. Não. Colocar a cabeça de um ser, né, no outro Bem pensado, bem colocar pensado. braços em lugares que não existiam braços. Então a gente não pode fazer com a doutrina espírita essa ficção ou essa mistura para criar algo inexistente. Né? A Marisa tá com figuras muito boas, né? Ela vem inspirada. Ô, Jorge. Então não vamos fazer do espiritismo um Ganesh. Ô, Jorge, é que o Ganesh é inspirador. Ele é bonito, entendeu? Com essa cabeça dele No meu ponto de vista, pessoal. ele é bonito, ele tem uma figura bonita. Aliás, os deuses hindus são todos bonitos. Não, Diferente depende do dos- ponto de Concordo, vista. assim, Né? falando só de imagem, as imagens dos deuses... Alguns são assustadores, eu não né? gosto. Tem eu nem o me Deus da acostumei. morte, é um Deus assustador. Desculpa, né? pessoal, com todo respeito, mas... O Ganesh tem quem depois se interessar pelo assunto, pode procurar essas imagens do Ganesh e vai ver uma figura interessante. Tem sempre um ratinho pequenininho. Ah, elefante não tem medo do rato? Então, Por né, isso. o Ganesh não. Na verdade, a figura do Ganesh, ele é o Deus da sabedoria. E o rato, ele vai representar ou a ignorância, né, ou o ego. Você vê que é bastante interessante a tudo analogia, simbólico. né? É sempre exato. Você estava falando que era símbolo, contra a ignorância, né? mitologia. Isso. Então, essa figura, ela é simbólica, obviamente. Exato, claro. Os hindus não vão acreditar que alguém cortou a cabeça mesmo e Não. colocou. É simbólico, isso é um mito. Mas é um mito que reflete a nossa realidade. Então, é interessante você estudar as religiões orientais, é bastante interessante, mas você vai precisar dedicar tempo a isso, para não ficar superficial. Né? E a mitologia hindu é bastante complexa. Isso. O hinduísmo é a religião mais antiga. Isto. Seria o equivalente no que a gente tem mais conhecimento aqui no Ocidente, como se fosse assim, o Antigo Testamento. E aí nós tivemos Jesus,
que ele falou assim, ó, eu não vim trazer uma nova lei, é a mesma, só estou reinterpretando, não é isso? É. Isso aconteceu, por exemplo, com o budismo. Quando surgiu o Buda na Índia, tem muita gente que pensa que ele foi da China, né? O japonês. Ele era da Índia. É. E ele trouxe uma nova interpretação dos ensinamentos antigos do hinduísmo, não é? E na mesma época do budismo, né, surgiu também uma outra vertente, não é bem uma vertente, uma outra religião, né, ou filosofia, que é o jainismo. Então eu queria trazer aqui uma informação interessante. Se você pegar, eu estou aqui com um livro, A Sabedoria da Índia e da China e da Índia, um livro bem antigo, uma coletânea dos livros sagrados, né? Uma antologia dos tesouros das grandes literaturas orientais. É um livro bem grande, né? Bem extenso, e ele tem aqui um pequeno glossário dos termos do hinduísmo. E aí ele vai dizer o seguinte: karma, importante termo budista significando trabalho ou feitos, com as suas consequências necessárias e naturais nesta vida e na vida futura. Então ele só significa isso. Você faz alguns atos de acordo com a sua escolha e você vai vivenciar as consequências dessas escolhas. Então ele não é nem bom nem mal. Se você fizer coisas boas, tem consequências boas. Se você faz coisas ruins, você tem consequências ruins. Então o tema é mais abrangente no budismo. Então, agora eu queria acrescentar uma informação interessante, que é a do jainismo. A ideia do jainismo, ela não é próxima do espiritismo, ela é próxima do pecado do catolicismo. Pecado original. Isso. Então, o que diz o jainismo? Cada coisa errada que você faz, cada infração que você comete diante da harmonia, você atrai uma substância, como se fosse uma substância física, que fica impregnada na sua alma. E para você ter a sua evolução e se libertar do sofrimento aqui desse mundo, você precisa ir desgastando essa substância até que ela saia todinha e você volte a ficar puro. Então uma outra maneira de pensar a mesma palavra. Que lembra bem a ideia do pecado, que fica impregnado em nós, até que a gente haja... No catolicismo vai ser a remissão por Jesus na ressurreição. Que de uma forma, é importante a gente perceber o centro da diferença. O pecado original normalmente é tirado por algo externo. Não é esse processo como nós... De compreensão, né? De compreensão da busca de livrar-se da imperfeição. Então, na doutrina espírita, é esse trabalho, este esforço, você falou muito em vontade, né? Esta vontade, este aprimoramento intelecto-moral. Então, é um trabalho endógeno. De descoberta interior. Então, né? assim, não adianta um sacerdote, o próprio Deus Ganesh vir me abençoar. Então, não é o de fora que me purifica, é o contrário. Exatamente. Agora, é interessante a gente perceber essas diferenças e enfatizar para quem está acompanhando o programa que nós buscamos na origem, na história, esses comentários para diferenciar do que nós encontramos na doutrina espírita. Né? E também porque essas tradições, elas estão imiscuídas na nossa vida e na sociedade. E às vezes eu tenho adotado imperceptivelmente uma noção, um conceito, e ele está nublando o meu entendimento do espiritismo, porque aquilo que eu tenho como conceito é como, usando a sua figura, é o tal do óculos, ou uma lente pela qual eu vejo as coisas. Elas estão usando umas palavras chiques hoje, né? Mas eu estou até meio constrangido. Trouxe dicionário. Nublando fica bonito, não fica? Ficou uma coisa... Gostou do nublando? Esse comentário à parte aqui, né, Jorge? Cheio disso. Então, Ô, Jorge, você já se sentiu nublado alguma vez? Rapaz, é melhor pular essa parte. Deixa pra lá. Então, o que estamos aqui para pontuar a nossa discussão? Quando a gente foi recuperar, no sentido original, lá no hinduísmo, da palavra em si, é apenas atos que trazem consequências. Mas nós estamos mostrando que o ato depende do como você vê as coisas, a maneira de ver. Nós estamos falando dessas tradições orientais antigas, né? Sem fazer propaganda, mas assim, mostrando o Dalai Lama, que é um líder espiritual oriental da atualidade, ele fala muito essas questões também. Inclusive, ele fala que a transformação do sofrimento é o esforço pessoal, que há pessoas que se apegam
há mágoas, há um imenso sofrer e que à medida que vão se transformando, eles entram no caminho da felicidade. É interessante a gente pensar porque são ideias próximas, mas já que nós falamos bonito, mas não dá para fazer um amálgama. Ah, meu Deus. Não dá para Então. fazer um amálgama com a ideia espírita. Dá para compreender, traduzir, mas perceber o que é e o que não é doutrina Ô espírita. Jorge, o caminho da felicidade, o caminho certo, o caminho eterno, chama Dharma. Então, olha, eu acho que você fez um acréscimo interessante. Está cheio de palavras para você se É referir. D-H-A-R-M-A. Dharma. Então, Parma. seguir Eu prefiro Jesus, queijo parma. Brincadeira. seguir Jesus seria Jesus Dharma. Agora, aqui eu queria dar uma continuidade no que a Marisa colocou aqui. Então, o Dalai Lama, ele não vai usar a explicação espírita dos atos. Sim. Porque nós temos assim, ó, o ser humano, né, surge simples e ignorante e vai evoluindo em cada encarnação por suas escolhas. Então, qual é o caminho da felicidade? É você desenvolver esse intelecto moralmente vida após vida. E como você tem sofrimento? Em função da imperfeição. Então, você tem que superar a imperfeição e, ao mesmo tempo, desenvolver-se intelecto-moralmente. Então, você não é um ser pronto, que foi manchado pelo erro, como diz o pecado. No segundo espiritismo, não é isso. E Agora, assim quando ele vai interpretar o comportamento, ele está bem próximo da ideia espírita. Está Dalai Lama. próximo. Então, ele vai dizer Isso. assim, o Dalai Lama, olha, você pega um sofrimento e amplia, além do que deveria ser. Que é o normal do ser humano. Isso é o quê? É a imperfeição que o Espiritismo coloca. E é isso que traz o sofrimento. E ele também vai dizer a mesma coisa, que é isso que traz o sofrimento. Então, a gente não deve fazer, como explicou a Marisa muito bem, uma apropriação. O que a gente pode fazer é uma comparação. Olha, o Espiritismo diz isso, o Dalai Lama também está dizendo essa outra coisa, elas se aproximam, as ideias. Mas você não pode se apropriar, senão nós estaríamos transformando o Espiritismo numa mitologia, o que ele não é, ele é uma ciência. Não é verdade, isso? é isso mesmo. O assunto está bastante interessante, peço que você continue nos acompanhando. Não saia daí, o Universo Espírita volta em instantes. Universo Espírita, pensar e viver com liberdade está de volta. Estamos conversando hoje sobre o karma. Confira a nossa segunda imagem do dia. Duas crianças, São Duas né? que na linguagem aí vulgar são um karma. Eu diria que são um verdadeiro castigo. Olha lá. Olha lá. Eles pintaram a si próprios, eles pintaram o chão, o sofá e a televisão. Com Isso. tinta a óleo. Com tinta óleo. Isso não sai nem amarrando ali. Agora eu não sei, tem dois comentários. O primeiro seria o seguinte: o pai e a mãe chegando, obviamente a mãe vai falar assim: olha, ai, o meu tapete. E o pai vai dizer: ai, minha televisão. TV. Agora o segundo comentário é: quem teve calma o suficiente para tirar essa foto? E aí eu lembro que ao que nós falamos de Kardec, se ele diz que toda imperfeição traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais, será que o nome das crianças ali é karma e dharma, bicho? Porque Quem sabe? Quem sabe? a cada um segundo suas obras. Olha o que essas crianças obraram, gente. O que fizeram esses pais? Então, Fala mas sério. é bonito, eles criaram bonito uma o que é arte. isso? Não, peraí, eles acharam que estavam fazendo uma arte, uma coisa Abstrata, né? artística. Fizeram uma arte abstrata. Então, mas os pais, se tiverem entendimento, vão ler a criatividade da criança, apesar do estrago. Se não tiver entendimento, vai falar: meu filho é um karma. Aí o filho escuta, aí ele fica sentindo que ele é ruim, Mas que ele está acho- prejudicando os pais, entendeu? Os pais também deviam ter entendimento e ler no Evangelho segundo o Espiritismo causas atuais das aflições. Aliás, pegando o gancho aqui, eu acho que esses pais também deveriam ter o bom senso de não deixar tinta à mão dessas crianças, né? Essa é Bota uma isso outra no questão. lugar direito. Assim, causas atuais. Para que se reencarna? E para que se reencarna no estado de inocência que a criança chega, se não para ter papai e mamãe competentes suficientemente para ensinar? E outra coisa, Agora- Paulo, eles também estão ensinando os pais a não terem tanto apego às coisas materiais. Eu queria Essa acrescentar, lição vai ser a mais difícil. eu queria acrescentar uma coisa. Vamos analisar a postura popular
com relação ao tema karma. Primeiro, que já se diz logo que é do Espiritismo. Como diz o Espiritismo, o karma. Como de tanto se ouvir falar, o espírita usar o termo karma, já se associou ao Espiritismo. Primeira coisa. A segunda, a associação é equivocada. Por quê? Quando você diz assim, isso é o meu karma, essa pessoa, o meu marido é o meu karma, né? Estou vivendo isso porque é o meu karma, você está dizendo assim, eu fiz algo no passado que está gerando o sofrimento. E está associando o sofrimento não com... Está associando com a dor, né? Sim. E que o ato, né? E tem então, que assim, ficar isso. nele, com a noção de que eu não posso fazer nada para sair, porque eu preciso me livrar disso. Agora, por que eu acho que no Brasil essa associação é natural? Porque o povo todo, uma grande maioria, ela foi educada com a proposta do pecado. Então, quando você associa a ideia do pecado da igreja com a reencarnação, você vai imaginar o seguinte, então, as coisas que eu fiz, os pecados que eu cometi no passado, estão me trazendo as dificuldades do presente. Exatamente. É a ideia do pecado. Porque assim, antes, assim, por que a gente sofre? Por causa do pecado original. Mas quem está fazendo sofrer? Deus. Pôs a reencarnação no meio, você só levou o pecado para o passado, na vida anterior, e o sofrimento de hoje Agora, é vou interpretar a imperfeição da imagem que nós vimos dessas crianças assim. A imperfeição, né, causa o erro. Aquelas crianças não sabiam que era uma tinta a óleo, que ficaria, você disse que a mãe veria o tapete, o pai a TV, e quem olharia para essas crianças? Quem tivesse a capacidade de educá-las e de ensiná-las. Em verdade, a gente tem que olhar para a situação Sim. e pegar o que é importante. Né? É claro que estamos usando aqui uma ilustração que... Uma metáfora, uma assim metáfora, como a né? cabeça do elefante. A cabeça do elefante. Porque eu acho que não tem nenhuma manual de educação que vai explicar o que fazer diante de uma situação Como daquela. se né? livrar do É karma. só tirar uma Não. foto. Se você chegar em casa e tiver isso, você tira uma foto, fica quieto e chama. Guarda Agora pro vocês futuro. vão ajudar a limpar, acabou. Não é isso? Tem não é isso? O livre-arbítrio causa e efeito. Agora tem que limpar. Isso. Agora, qual a postura do indivíduo diante das dificuldades da vida, se ele souber interpretar a proposta que os Espíritos estão nos trazendo? Olha, você sofre em função da imperfeição. Vai ser uma reflexão. Se você está no meio de um sofrimento grande, como que você pode melhorar essa situação? Você tem que prestar atenção que esse sofrimento ele está condicionado à sua forma de ver, à sua interpretação da situação, às suas exigências, né? Às suas próprias imperfeições. Então, o Espiritismo vai propor reflexão. Faça uma reflexão sobre o que está acontecendo, para você poder, inclusive, ter mais calma e encontrar a saída. Não tem mais karma, né? Não, mas não Karma para pra mim é coisa ficar... anterior, karma. Não ficar se batendo, eu tenho esse eu, vai dedé, porque existe essa mania, né, de ficar o pessoal gosta, se dando né? uma sova. É. Não é nesse sentido, é no sentido assim, adotei uma ideia, uma maneira de pensar, que eu achava certa, vivi com isso, descobri que isso me trouxe algumas consequências não boas, eu vou modificar isso, é uma coisa muito simples, não tem drama. Nós estamos não na é? hora de fazer a nossa recomendação. Ah, né? é? Nós já fizemos algumas. Qual é a próxima? A Marisa apresentou aí A Arte da Felicidade, Isso. do Dalai Lama. do Dalai Céu e Lama, Inferno. né? A leitura do Céu e Kardec. Inferno. Né? Isso. Mas a gente tem uma escolha aí. Vamos conferir o nosso quadro Universo Espírita Recomenda. A nossa recomendação de hoje é o livro Curso Dinâmico de Espiritismo. E esse livro é de Herculano Pires. Herculano Pires. Nossa, É. grande Herculano José de Pires. Herculano Isso. Pires. É um excelente livro. Esse livro ele surgiu de um curso que o Herculano Pires deu no centro que eles construíram, ó que curiosidade, na garagem da casa dele. Esse na capa quem é? A capa, Esse que na tava capa- do livro. Infelizmente, eu vou ter que dizer que não é Kardec. Meu Deus, mais espíritas caindo na cabeça. Esse programa hoje tem que chamar de Tsunami Espírita. A gente já derrubou a karma, já derrubou causa e efeito e agora a foto não é o Kardec. Mas é que Aquela quando foi foto- colocada, pensavam que era. Isso. Essa foto, durante muitos anos, ela foi divulgada como sendo Kardec jovem. Mais novo. Isso. Mas essa foto Não é. não é de Kardec.
Agora de memória não estou me lembrando quem é o cidadão, mas não é Kardec. Isto posto, voltando à garagem aqui do Centro Espírita. Então, o Herculano Pires dava um curso na garagem e o que ele tinha percebido na época dele é que muitos dos cursos espíritas que estavam sendo praticados aí no Brasil todo usavam conceitos equivocados, que não estavam correlacionados com a proposta espírita. E aí ele propôs a seguinte indagação: olha, estamos lidando com o espiritismo, que é o grande desconhecido. O espiritismo é um grande desconhecido. Sempre ele falava isso, é muito interessante essa frase. Eu acho que ela continua sendo ele continua sendo um grande desconhecido. Você teve um convívio com o Herculano que ele era amigo do seu pai, eu né? Não, meu pai. Seu pai, né? Eles eram amigos, né? E ele sempre falava, meu pai sempre falava, eles eram contemporâneos e trabalharam juntos durante muito tempo. Você era criança, né? Aí é claro que eu era criança. Então, aí eu fiquei amiga da Heloísa. E o Herculano, então, nesse livro, ele vai fazer abordagem de vários temas atuais e propor uma aproximação da visão espírita das ciências mais modernas, né? Ele chega a falar de psicologia, até de psiquiatria, né? Vários itens. Um deles, ele vai tratar da trama de ações e reações na vida humana. E ele vai comentar o fato dos espíritas fazerem uso do termo karma. E ele vai explicar, vai se aproximar daquilo que conversamos aqui. Ele vai dizer, olha, o karma tem uma origem indiana, ele se aproximou do espiritismo porque os espíritas estudavam não só o espiritismo, como tinham conhecimento de outras doutrinas, né, orientais, né? E essa aproximação fez com que se misturassem as duas coisas. Possivelmente, quando começou a se estudar o espiritismo e também se estudava outras coisas, que é uma recomendação de Kardec, o estudo era comparativo. Né? Com o tempo, se abandonou um pouco o estudo. E isso acabou virando uma apropriação. Lamentavelmente, eu diria que nós abandonamos muito o estudo da doutrina espírita, quer dizer, a estrutura básica da codificação. E aí eu diria que, num segundo momento, ou paralelamente, as obras de Herculano Pires. Porque eu acho que esta é a recomendação mais importante. Estudarmos espiritismo basicamente em Kardec. Exatamente. A discussão a respeito do karma, então, vimos, ela abre várias vertentes de estudo, né? Isso e mesmo. aqui foram vários sugeridos, né? Sim. Se você quiser estudar realmente karma, vá pegar no hinduísmo, no budismo e também no jainismo, veja as diferenças entre um e outro. Também mostrou a diferença que o espiritismo coloca entre a doutrina do pecado Sim. e a doutrina da evolução intelecto-moral. Isso. Não é? Que as consequências naturais e não você estar sendo punido pelos seus atos, né? A ciência hoje não considera que a questão moral ou espiritual, as nossas vivências, têm consequências naturais. Porque imagina que o nosso desenvolvimento e o nosso intelecto está preso no cérebro. Nós que sabemos que vivenciamos uma vida espiritual paralela a essa, existem leis naturais que regem o comportamento, a vivência, o entendimento. A própria ciência hoje já questiona a questão do cérebro e mente. E aí tem essa discussão. Então, a própria ciência, mesmo que se diga materialista, ela já se pergunta onde está a mente. Exato. Olha, aqui nós não encerramos o assunto apenas aqui abrimos discussões. Eu sugiro que você e o seu grupo de estudos, ou você no seu lar, né, discuta essas questões. Converse com as crianças, porque o Espiritismo é uma doutrina viva, é uma doutrina presente, que nós precisamos conhecer, discutir e fazer com que ela seja transformadora na nossa vida. Chegamos ao fim de mais um Universo Espírita, pensar e viver com liberdade. Escreva para a gente, universoespírita@redemundomaior.com.br. Na próxima semana nós teremos um novo encontro. Até lá!